Bastidores CNN está de volta. A gente vai direto para os Estados Unidos. Gente, lá a Suprema Corte do Michigan rejeitou uma tentativa de retirar o ex-presidente Donald Trump das eleições de 2024. Quem vai contar pra gente essa história é Mariana Janjacomo, que está em Nova York, sabe tudo dessa novela que se arrasta há bastante tempo. Vai nos contar não só sobre Michigan, mas nos dar um panorama de que pé está esse imbróglio em relação a Trump na justiça. Oi, Mari, boa tarde, bem-vinda. Oi, Renata, muito obrigada, boa tarde a todos. Pois é, Renata, novos capítulos, né? E agora, quanto mais perto a gente vai chegando das eleições, mais as coisas vão acontecendo. Então, nesse momento, há uma tentativa de estados democratas aqui nos Estados Unidos de tirar Donald Trump das eleições primárias. O que são as eleições primárias? São aquelas votações dentro do partido para decidir quem vai ser o candidato. Então, claro, o Joe Biden quer a reeleição e agora os republicanos fazem essas votações dentro do partido para decidir quem vai ser o candidato deles. Tudo aponta para que seja Donald Trump, é o grande favorito, liderando ali as pesquisas de intenção de voto por uma grande margem, mas há outras pessoas buscando, então, essa candidatura. E a tentativa desses estados, então, é de tirar o nome de Donald Trump das cédulas de votação para que o Partido Republicano escolha outra pessoa. Isso aconteceu no Colorado, então a Suprema Corte do Colorado determinou que Donald Trump não pode participar das eleições primárias, isso com base na seção 3 da 14ª emenda da Constituição, que determina que pessoas que fizeram um juramento para a Constituição americana e atuaram ali de alguma forma em rebelião, insurreição contra o governo, não podem ter cargos públicos. E aí decidiram que isso se aplicaria a Donald Trump por causa da invasão do Capitólio, então que ele não poderia ser presidente dos Estados Unidos. Mas foi algo extremamente controverso, porque nunca na história essa medida foi adotada para o caso de um presidente. Então a equipe de Donald Trump já disse que vai recorrer, mas a importância disso foi que abriu um precedente para que outros estados fizessem a mesma coisa. E se outros estados também decidirem que Trump não pode estar nas eleições primárias, então isso afeta as chances dele realmente de se tornar o candidato. Agora, por isso que essa notícia do Michigan é tão importante, porque o Michigan decidiu que as leis estaduais não podem decidir sobre a elegibilidade de um presidente. Então, o Michigan determinou que Donald Trump fica, sim, nas eleições primárias, pode, sim, disputar as eleições dentro do partido. E essa decisão do Colorado, Renata, já trouxe ameaças para os juízes, ameaças de apoiadores de Donald Trump que estão em fóruns extremistas, ameaçando de morte esses juízes, expondo dados pessoais dessas pessoas. Então, o FBI está investigando essas ameaças. Olha só o clima que vai se formando aqui nos Estados Unidos, né? A gente falava muito das últimas eleições, que o país estava muito polarizado, mas continua e talvez ainda mais nesse momento. E isso sem falar, claro, de todas as acusações de Donald Trump na justiça, né? Ele tem 91 acusações criminais contra ele e os julgamentos devem acontecer em meio às eleições primárias, em meio aos eventos de campanha de Donald Trump, tudo isso até a eleição de fato, que acontece só em novembro do ano que vem. Mas até novembro do ano que vem a gente tem tudo isso pela frente. Tem esses julgamentos de Donald Trump, tem as tentativas dos estados de tirá-lo das votações primárias, então de tentar forçar, né, de uma certa forma, o Partido Republicano a escolher outra pessoa para disputar as eleições e tentar a presidência. Então, são vários movimentos acontecendo nesse momento, o momento em que Donald Trump é, sim, o favorito dos republicanos e o momento em que muita gente está insatisfeita com Joe Biden. Isso não quer dizer que as pessoas prefiram Trump necessariamente. Na verdade, a maioria dos americanos não gostaria de ter que escolher mais uma vez entre Trump e Biden, mas há falta de nomes fortes na política aqui nos Estados Unidos. Então, tudo aponta para esse cenário. Mas, como eu disse, muita coisa ainda vai acontecer, Renata. Não tenho dúvida, Mari, você falou há pouco, né? Uma decisão inédita de justiça num estado decretar que o presidente não poderia concorrer, mas a gente está falando também de uma situação inédita, né? De um presidente com tantas complicações judiciais, ex-presidente, né? Tentando novamente concorrer ao cargo. Por isso nós temos Mariana Janjacomo de Nova York para nos contar tudo o que vai acontecer, porque vai ter muito desdobramento. Obrigada, Mari.